Pontualmente 3 horas da tarde aqui em Orlando. 7 horas, né? Agora nós temos 4 horas, é isso? Sim, 19 horas. 19 horas em Portugal. E 4 horas da tarde no Brasil. Estamos tornando o globo um único espaço, né? Com a internet. Olha que verdade. Que maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia. Eu sou CEO da ATA, eu sou terapeuta sistêmica e eu estou hoje aqui numa live com esse querido. A gente fez uma entrevista semana passada e hoje nós vamos falar sobre coisinhas, né? Astrologia sistêmica, constelação e principalmente algumas coisinhas importantes sobre os Estados Unidos. Porque é aqui que eu vivo. Isso não quer dizer que a gente não possa se encontrar depois e falar um pouquinho sobre Portugal e um pouquinho sobre o Brasil. O que você acha? Maurice, sim, claro. Maurice Jacoel, lindo, se apresenta aqui para todo mundo ver. Então, muito obrigado pelo convite, Cíntia. Estou muito feliz de estar aqui com você, junto com a sua turma, o seu grupo que segue você, seus ouvintes, seguidores, né, das mídias. Bom, a minha história é de 40 anos, mais ou menos, um pouco mais, de trabalho com astrologia, de aprendizado, trabalho, dedicação. Fiz filosofia, psicologia junguiana, astrologia, mergulhei fundo na astrologia, continuo mergulhando, e a constelação familiar, que chegou em 2004 para mim, e a partir de 2006 eu já estava trabalhando, fiz a formação. E é isso, é pesquisando nesse campo do simbólico, do xamanismo, das religiões de matriz africana, da astrologia, do Jung, do, do conhecimento também do budismo tibetano, que tem uma simbologia, tem uma riqueza incrível, né, de busca interior. Então é isso, nós vamos sempre nessa senda, eu pelo menos vou sempre nessa senda de buscar me conhecer mais, usar todas as ferramentas. E, como diz o mito de Quirion, a história de Quirion, a gente vai buscando curar a nossa ferida, curando a ferida do outro, né? E aí não adianta só aprender tudo isso se você não colocar à disposição das pessoas que precisam, Claro. que te procuram, né? Então, todo esse conhecimento, que é um autoconhecimento, que é uma busca, que é uma necessidade interior que te motiva e te leva, ela também é uma missão de vida, porque mesmo sem você perceber, você está ali já se doando, ensinando, trocando, e assim é a vida, assim é o bom da vida, é o lado bom É da o vida. bom da vida. A gente estava conversando um pocão, né, antes, e é muito interessante esse momento, como ele reúne a gente sem fronteiras mesmo, que a internet é só um dos mecanismos para que a gente comece a mexer aqui na caixola e a gente romper as barreiras que a gente tem, romper as fronteiras que a gente tem. Como a gente tem fronteira o tempo todo. É fronteira de raça, de cor, de entendimento, de conhecimento, não é? Não são só as barreiras, as fronteiras de países, é uma barreira mental mesmo, até de compreensão. A gente precisa entender as coisas de determinada maneira. E quando a gente se fala de Quiron, é mais ou menos por aí, né? Ele teve o processo dele, como todos nós temos o nosso, para que a gente chegue a um outro patamar, a uma nova compreensão, né? A gente vai curando as camadinhas da cebola, pouco a pouco. Me fala uma coisa, Maurice, o que é que você viu hoje, nesse momento? A gente estava conversando, inclusive, dessa tensão de finalizar o ano, né? Como essa semana foi tensa. Eu senti, ainda brinquei com ele, eu estava comendo meu fígado com batata, mas eu estava sentindo uma tensão mesmo de finalizar, de concluir coisas, e com quem eu conversei sentiu muito similar. Você sentiu a mesma coisa? Sim, sim, eu tô vivendo isso, né?
É. É mais do que só sentir, é viver, né? Uhum. Porque o que acontece? Nós estamos no signo de Peixes, está terminando, né? Mas nesse último mês estivemos, então, o tempo todo no signo de Peixes, teve a lunação de Peixes, que foi muito impactante, também muito intensa. E Peixes é o último signo do zodíaco. Então, ele é o final, porque o nosso ano civil, o nosso ano comum, que é até melhor falar assim, que é o ano do calendário gregoriano, Uhum. a folhinha que a gente segue, que veio com o Papa Gregório, né, criando um novo calendário para a humanidade e acabou, passo a passo, sendo o calendário comum. Mas todas as outras tradições, chinesa, indiana, muçulmana, judaica, têm os seus calendários. Uhum. Mas o calendário comum ficou sendo esse. E o calendário astrológico ele é baseado nos ciclos da natureza. Ele é um calendário natural, da posição real dos planetas no céu, enfim, acompanhando primavera, verão, outono, inverno. Então, o ano começa agora, dia 20. Para coincidir com o calendário comum, esse ano é dia 20, às vezes é dia 21 de março. Mas dia 20 de março agora começa o ano zodiacal. O Sol entra a 0 graus do signo de Áries, a primavera no hemisfério norte, o outono no hemisfério sul, e começa um novo ciclo. É. Então, Deixa eu como nós só estamos no final, fazer no final do ciclo, como? deixa eu fazer um parênteses. Ah, sim, sim, sim. Essas diferenças de data, que eu, às vezes atendo muito cliente que diz, eu não sei se eu sou desse signo ou sou do outro, eu sou na cúspide, né? Eu sou de um... E cada ano é diferente, o Sol Exato. entra no signo diferente, porque nós temos um calendário, que é o que o Maurício está falando, gregoriano, que ele não é correto. Então, para que a gente encaixe tudo direitinho no nosso tempo, a gente criou, nós criamos, eles criaram, não importa, os meses de 30, 31, compensação do fevereiro com 29 dias. Então, de uma maneira muito informal, a gente precisou dividir dessa forma. Cada ano o Sol entra no signo, às vezes um dia de diferença, o outro. Por isso, esses horóscopos de jornal, eles não são corretos, eles são impressos, e o que é correto é fazer um mapa natal. Pronto. A Exatamente, palavra é sua. exatamente. E aí, só fechando o raciocínio, nós estamos terminando o mês, o signo de Peixes, é o último signo do zodíaco, é a finalização do ano de 2020. Quer dizer, o ano de 2020 começa em março e termina em março de 2021, o ano zodiacal. E que, se a gente olhar de uma forma mais profunda, foi quando a pandemia começou, né? Em março começou assim para valer, né? Já vinha vindo de outubro de 2019, mas a hora que chega em março de 2020 começa a fechar os aeroportos, as pessoas entram em pânico, a Itália está no maior surto, quer dizer, é realmente ali que a gente sinaliza com mais clareza que estávamos numa pandemia mundial. E agora nós estamos fechando esse ciclo de 2020 para começar um outro em 2021. E quando você termina o ano, se você lembra do calendário comum, quando chega final de dezembro para começar janeiro, aquele corre-corre, tem festa, e tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa que você não resolveu ainda, que você tem que pôr em dia. É a mesma coisa agora, só que num outro nível, né? Inclusive num nível muito de uma. Quer dizer, se a gente consegue pegar esse último mês, se a gente conseguisse pegar, ter essa consciência de uma reflexão mais profunda, o que eu fiz ao longo desse ano? O que eu deixei de fazer? A gente sabe que a pandemia bloqueou muito, né? Muitas ações, muita gente morreu, mas é um momento de refletir sobre tudo que a gente viveu em 2020. Ainda temos a sexta-feira para fazer isso, porque o ano começa no sábado, né, no dia 20. Mas, assim, o que a gente viveu de bom e de ruim,
E o que a gente aprendeu, principalmente, para poder, então, incorporar esse aprendizado e seguir em frente em 2021. E aí, o ano novo começa, o verdadeiro, né, natural ano novo, começa dia 21, dia 20 de março, agora sábado, e para cada cidade do país, cada cidade do país, pensando num país, né, mas para cada cidade do globo, vai ser num horário diferente, porque naquele Exatamente. lugar, né, naquela latitude e longitude, o ponto zero de Ares, né, o Sol entrando nesse ponto zero, vai acontecer em horários diferentes, por causa Diferente. do fuso, da latitude e longitude. É isso mesmo. E é exatamente como você falou, né? No final do ano a gente fica concluindo coisas, fica fechando, fazendo listinha, e ninguém tem. Isso. A gente está com a mesma energia agora. Então, muita gente que vem conversar comigo diz: Nossa, essa semana eu estou hipertenso, estou isso, hipertenso, isso, querendo fechar, querendo resolver, querendo mudar. É exatamente a mesma energia, só com mais significado. Porque o ano, Sim. o outro ano civil, como a gente chama, é um ano ligado mais a uma crendice, vamos colocar assim, né? E o Sim. ano energético é uma coisa mais conectada Mais ao universo. profunda mesmo. Mais conectado ao universo, né? A gente não Exato. a gente É tem que o ano, parar. é o Fala. ano natural mesmo, é o A gente tem ano que em que o parar de nosso... exato, exato. a gente tem que parar de colocar a Terra fora do universo, né? A gente coloca ela, você tira ela, ela fica aqui sozinha. Está na hora de a gente reposicionar o nosso planetinha e quem está lá dentro, né? Ali, afinal de contas, são quase 8 bilhões de alminhas de seres e a gente tem uma razão por estar aqui. Não importa a crença, Isso, não importa nada, a gente está aqui por alguma razão. Me exato. diz uma coisa, o que é que você viu para a gente este ano que veio já mexendo com essa cauda todinha de 2020, que foi uma cauda que mexeu com o globo inteiro, né? Exato. Crenças, posturas, surpresas, né? Sustos. Coloca tudo que é adjetivo aí. O que você viu aqui para os Estados Unidos, além daquilo que já estava sendo mexido? Ui. Então, veja só, pegando a capital dos Estados Unidos, né? É. Então vai ser às 5h37 da manhã do dia 20, né? Então, sábado, às 5h37, o Sol entra no signo de Áries, em Washington. E aí nós temos a gente sempre utiliza esse mapa do ano, esse mapa da entrada do Sol para cada país, para cada local, como uma referência para entender o que vai acontecer. Uhum. E a gente vê aqui uma situação bastante delicada já de ponto zero, né? Quer dizer, de início, porque Marte está em Gêmeos e está na casa 7 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um mapa com ascendente Sagitário, e aí a casa 7 é o outro, é o sócio, é o outro, os acordos comerciais, os inimigos declarados também, que a gente considera na astrologia, e aí o Marte está lá. Quer Marte partilhar, passa não? lá. Oi? Quer partilhar o mapa, não? Sim, posso partilhar. Se você. Eu posso É, passar aqui. é só você clicar aqui no share, para mim, O né? Para compartilhar. anfitrião precisa me autorizar. Espera aí. Então, enquanto você autoriza, eu vou falando um pouquinho aqui. Então, Tá. Marte está na casa 7 Vê se foi dos liberado. Estados Unidos. Foi? Acho que sim. Foi. Foi, né? Então, Isso. vamos. Está aí na sua tela? Tá na tela. Então, e aí o que acontece? O Marte, eu já vou apontar ele aqui, eu só estou querendo
é uma... Então, o que acontece? O Marte está aqui, junto com o Urano, na casa 7 dos Estados Unidos. Essa mandala interna é o mapa dos Estados Unidos. E a mandala externa é, então, do dia 20 às 5h37 da manhã. Isso. E o que nós temos aqui... Só fazendo um detalhe aqui para o pessoal que depois vai ouvir, ou quem estiver ouvindo, sim, o mapa de um país, ele é como o dia para uma pessoa. No dia da independência, ou aquilo que a gente tem mais aproximado da independência do país, é o dia em que o país nasce. Só fazendo parênteses. Né? Exatamente. É isso mesmo. Foi bom você... É bom a gente trabalhar em dupla, né, Cíntia? Porque se um esquece alguma coisa, o outro complementa. Né? Muito bom. Então, o Marte ele está aqui na casa 7, que são as relações internacionais e as relações diretas, ou de associação ou de conflito. E o Marte ele tem um ciclo de 2 anos. A cada 2 anos ele volta para o mesmo lugar que ele estava no dia da independência dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que você considere do mapa. Então, ele está voltando a essa posição, isto é, e ele está muito, no dia exato, agora sábado, ele está em cima de Urano, do mapa dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui uma situação de ruptura, conflito. A gente está ouvindo umas declarações um pouco complicadas entre a presidência dos Estados Unidos e em relação à União Soviética, à Rússia, ao Putin, a ex-União Soviética, a Rússia e o Putin. Então, tem alguma coisa assim que está fermentando aqui de conflitos entre os Estados Unidos e parceiros ou inimigos declarados. E a Lua também está em cima do Marte. Então, o Marte está sendo ativado, o Marte é o guerreiro, é a luta, o Marte dos Estados Unidos está sendo ativado pela Lua, e Urano, que é o inesperado, que é uma situação às vezes brusca, está sendo ativado pelo Marte do dia 20. Então, temos um momento agora de início de ciclo e que pode marcar todo o ano de 2021 de uma certa dificuldade nessas relações internacionais, com parceiros e com situações, inclusive, de inimigos declarados, né? Aí entre a China, a Rússia, a gente já sabe disso, né? Do cenário que já existe, né? De tensões internacionais. E uma grande questão para os Estados Unidos é o Plutão. Plutão ele tem ciclos de 240 anos, isto é, ele leva 240 anos para dar essa voltinha. E agora ele está voltando na mesma posição que se encontrava quando foi a independência americana. Então, é uma época muito complexa, porque é um renascimento, é uma transformação, digamos, radical, de dentro mesmo, né? Aí já é a questão interna dos Estados Unidos, uma necessidade de transformação, de mudanças, de rever uma série de questões internas à nação e também na área econômica, porque esse setor aqui é um setor ligado à economia e também à exploração do petróleo, que é típico do Plutão, tanto o uso do petróleo como o uso da energia atômica, né? E todas as questões que derivam dessa questão ligada à energia atômica. Então, é um ano... Só que isso é mais do que um ano, isso vai até 2023, 2024, 2026. Na verdade, eu acho que os Estados Unidos já está vivendo, né? Porque Sim, já. Como o Plutão é muito lento, ele já está mexendo nesse Plutão já há alguns anos.
não tantos, mas alguns anos já, e ele vai tirando debaixo da terra, debaixo do sofá, debaixo das organizações, né, debaixo dos os valores errados que eram mantidos, né, aquilo que ficava escondido, aquilo que tinha um Isso. cheiro ruim, Porque o é Plutão, tudo. isso é muito bacana, É, a gente. Isso. É muito bom a ó, gente lembrar essa energia do Plutão. O Plutão, como é a energia atômica, aquele átomo, né? Aquele lugar escondido na natureza, aparentemente invisível, né? Que a gente descobriu, né? Que é a energia atômica, a energia a, a, do, do, do ponto menor da natureza, das coisas, e que se transforma numa bomba de alto poder de destruição. uhum, Então, o Plutão ele tem a ver com o que está escondido, uhum, não só na natureza, o vírus, por exemplo, como os tesouros que estão escondidos debaixo da terra, os tesouros arqueológicos, os tesouros naturais, o ouro, o petróleo, as pedras preciosas. Então, o Plutão ele nos revela algo, ele leva algo para baixo, né? Ele leva, traz a morte, traz essa morte coletiva que nós estamos vivendo, uhum. ele leva algo, mas ele também traz e revela algo que precisa ser conhecido, precisa ser Vem à revelado, tona, precisa ser vem à visto. tona, é isso mesmo, vem à tona. A gente não pode morrer ou matar algo dentro da gente, ou seja lá do que for, sem saber o que foi. A gente tem que ter a Exato. consciência, é por isso que a gente tem um sol, né? A gente tem que ter a consciência e tem que ter o olhar para aquilo que está sendo eliminado ou abandonado ou transformado, seja o nome que você queira dar. E é muito interessante, e vale a pena falar, que essa movimentação, ela acontece em Capricórnio, que Sim. são as organizações, que são as estruturas governamentais, que são os acordos feitos, né, entre o poder político, monetário, né, religioso, do mundo todo, não é só dos Estados Unidos. Mas Ah, sim. mas é interessante como ele tem Plutão em conjunção com, não é conjunção, né, mas é ali perto é, da cauda de dragão dele, né? Sim, do karma, né? É, A cauda do dragão é o karma isso. e a cabeça é o dharma, né? É. Então, o Plutão está exatamente num aspecto. A independência dos Estados Unidos ela acontece no momento em que há algo muito delicado acontecendo, né? Há Uhum. uma situação de karma coletivo. A independência, a formação do Estado americano é, abraça algum nível de um karma coletivo. E porque, inclusive, esse ponto que a gente chama de karma na astrologia Uhum. hindu, que é a cauda do dragão, está exatamente no signo de Aquário, que é a coletividade, a comunidade, os grupos sociais, os ideais da comunidade. Então, tem algo aqui que revela esse karma, essa maneira de Para que as encarar pessoas a entendam, situação, né? para que as pessoas entendam que quando ocorreu a independência dos Estados Unidos, existia essa necessidade de uma libertação de algo que estava ali. Claro que não é uma conjunção exata, mas a gente também consegue visualizar como depois desta independência, como os Estados Unidos foi em direção ao próprio Sol, como ele representou durante muitos anos o próprio leão do globo, né? Sim, É muito exatamente. interessante, né? Ele teve uma Porque aura pessoal, ele vai para a liderança, né? Para o sim, poder central, para a é. liderança. Mas como ficou muita coisa ainda embaixo do sofá, né? Guardadinho nos cofres de toda dessa estrutura. Então, nós estamos tendo essa benção agora do universo, né? De abre a tampa, dá uma olhadinha de novo e tira aquilo que está lá dentro. Certo? É exatamente isso. Então, nós estamos realmente num momento de depuração. Sim. O Plutão ele entrou no signo de Capricórnio em 2008, quando começou a crise imobiliária nos Estados Uhum. Unidos, que
se espalhou pelo globo. Crise econômica que começa com a crise imobiliária em 2008. Então, é exatamente essa área do dinheiro, dos valores. Então, a questão não é só material, mas valores. Que valores são esses que, a partir de agora, fechado o ciclo de 240 anos, que outros valores são esses que vão ser defendidos ou vão ser trazidos como algo importante, que talvez tenha sido deixado de lado ao longo desses 240 anos? Claro. Valores necessários, importantes, e que podem vir à tona e ser, inclusive, uma forte liderança dos Estados Unidos numa nova direção. Uhum. Seria uma visão ideal. Na verdade, a gente poderia pegar esse Marte com essa Lua e essa cabeça do dragão na casa 7, né, que está movimentando um Urano com Marte natal, né, e colocar que vai ser feito coletivamente um novo direcionamento dessa energia, uma nova maneira de comunicar com as pessoas, com os grupos, com os aliados, com os outros países. Novos acordos. Novos acordos, né? Há uma nova visão disso, porque a Lua vai colocar isso globalmente, mas a gente não esquece que Urano está ali envolvido, né? Envolvido em transformação. Então, são coisas novas. Sim. Eu sempre coloco que a energia do planeta, quando ela não é bem assimilada à resistência, ela sempre se manifesta do lado mais negativo, vamos dizer assim. Sim. Plutão não representa somente as destruições inesperadas, né? Ela se manifesta dessa maneira porque há muita energia contrária, vamos colocar assim, né? Tem muita gente tentando fechar a porta e a porta está querendo ser aberta. Se a gente fluir um pouco melhor com essa energia, o novo entra, são pessoas mais preparadas, que vão colocar ideias novas para serem aceitas, né? Um posicionamento novo dentro do grupo. Então, tudo isso precisa ser vislumbrado pelo inconsciente coletivo, né? Porque nós somos mais ou menos gerenciados por ele. É isso mesmo, Cíntia. O que eu queria completar o que você está dizendo, a Lua, quando nós falamos de astrologia mundial, astrologia de países, a Lua representa a população. O Sol representa o governante e a Lua a população, né? Então, nós vemos que o povo, não só dos Estados Unidos, mas a população de outros países também, vai pressionar para que haja mudanças nesses acordos e nessas formas de relacionamento internacional. E também o momento em que começa o novo ano astrológico, às 5h37 da manhã, o ascendente do ano novo, que vale até 2022, ele está junto da Lua dos Estados Unidos, que é o povo americano. Então, o povo dos Estados Unidos vai ter um papel muito importante durante esse ano de 2021. Então, nós vemos que a Lua, seja a Lua na casa 7, seja a Lua natal dos Estados Unidos, quer dizer, o povo... A 3, né, da 3, na comunicação, nas relações com a imprensa, mas o ascendente do ano toca essa Lua. Então, nós vamos ter realmente uma presença, uma participação da comunidade, da sociedade, dos movimentos sociais, muito importante nesse processo que a gente está visualizando de um renascimento, de uma transformação. E o Júpiter, que é um planeta, a princípio, positivo, que traz crescimento, expansão, oportunidades, expande as possibilidades, às vezes de uma forma negativa, às vezes de uma forma positiva, mas o Júpiter ele está positivamente aqui se aproximando da Lua. E isso é muito interessante. Ao longo do ano, ele vai chegar em Peixes e fazer um bom aspecto em junho, a partir de junho, com o Sol dos Estados Unidos. Ali para frente, 2022 também.
ele em Peixes vai fazer bom aspecto com todo esse grupo, o Júpiter dos Estados Unidos, o Sol dos Estados Unidos, o grupo do signo de Câncer aqui, né? Mas ele está abrindo portas, possibilidades de expansão mesmo dessas relações sociais com a comunidade, com a imprensa, com a comunidade, com a informação. Digamos assim, o Júpiter pode estar indicando aqui para nós uma outra forma das comunicações, das informações chegarem às pessoas e uma participação maior da comunidade. Então, estamos lá o Júpiter, o ascendente do ano, o Mercúrio. Então, nós estamos vendo que essa área, comunicação, relações com a comunidade, participação da comunidade, vai ser muito importante para os Estados Unidos nesse novo ciclo. Uhum. Que não deixa de ser aquilo que ele veio fazer, ele foi criado para isso, né? Sim. Né? Esse Mercúrio, Júpiter, Sol, tudo em Câncer, com a direção de vida ali, quer dizer, ele foi criado para ser o porta-voz de algo, né? Sim. Então, que a gente consiga aí se equilibrar no salto alto. Vocês vão ouvir falar muito de que Saturno e Urano, ao longo do ano todo, estão disputando, né? Quer dizer, Saturno está em Aquário, Urano em Touro, então é uma quadratura que vai até dezembro de 2021, com momentos mais fortes, momentos menos fortes, quer dizer, é uma oscilação, uma dança entre Saturno e Urano ao longo do ano. Mas o que a gente pode entender disso? Eu entendo como uma necessidade de superar as velhas estruturas que não servem mais para um mundo cada vez mais conectado e que necessita repensar as suas fronteiras econômicas, sociais, políticas, sanitárias, porque os signos envolvidos, Urano em Touro, a terra, o aspecto conservador da terra, do financeiro, por um lado, e o Saturno em Aquário, que são a comunidade e as regras, Saturno, as regras, a jurisprudência, a justiça, em relação a essas comunidades, ao grupo social, à globalização. Então, nós temos um Saturno em Aquário falando de novas leis, novas regras, novas diretrizes globais. E o Urano em Touro falando, não, eu vou segurar aqui o meu dinheiro, vou segurar as minhas posses, eu não quero mudar nada, não quero abrir mão de nada. Então, há uma tensão. Por outro lado, nós podemos também compreender esse Urano em Touro dizendo assim, o Urano é sempre o inovador. Se a gente olhar o lado positivo e não de retenção do signo de Touro, o Urano em Touro ele está apontando para uma nova ecologia, uma necessidade de usar o conhecimento, a ciência, para cuidar melhor da terra, do touro, através de novas regras, Saturno em Aquário, de novas formulações coletivas que possam, então, cuidar da Terra, do planeta, de uma forma mais científica, mais inteligente, mais consciente, mais cuidadosa. Então, me parece que há uma tensão ao longo do ano, mas ela está envolvendo realmente uma coisa boa, porque se não tem tensão, veja bem, como é que a eletricidade funciona? A gente adora eletricidade, porque é internet, luz, cinema, tudo hoje depende da tomada, né? De ligar na tomada. Essa grande invenção que chegou, essa grande descoberta que chegou há tantos anos, lá na época do fim das monarquias. Mas para você ter eletricidade, você precisa conectar dois fios que vão dar choque, vão
estabelecer uma Vai ter uma tensão descarga de elétrica, tensão, isso. né? Então, os aspectos, isso inclusive no nosso mapa individual, os aspectos tensos, aqueles aspectos vermelhos, não é que eles são ruins, eles são dinâmicos, eles fazem a gente andar. Senão a gente ficaria na pasmaceira. Se fosse tudo azul, ficaria na pasmaceira. Então, quando a gente tem uma tensão de Saturno-Urano, nós podemos pensar em coisas difíceis e complexas, mas essas questões difíceis e complexas nos levam a uma evolução, a um crescimento, a nos mexer, a nos mover, a buscar soluções. Veja só, o Covid, o que ele exige da ciência, da medicina, né? Ele fez com que a medicina corresse, saísse da lerdeza em termos de Sim. encontrar soluções e buscar saídas, né? Técnicas para que haja uma vacina, que haja também uma cura para quem já pegou o Covid. Isso. Houve ajuste Então, em é todas as áreas. impressionante. Houve ajuste em todas as áreas. Ciência, né, nas estruturas, no mundo social, na visão que as pessoas tinham, dentro de casa, todos os aspectos mudaram de figura, todos eles. Exato. E é exatamente essa tensão que veio, porque senão a gente tem que admitir, estaria todo mundo atravessando as ruas com o celular na mão, sem perceber o que é que precisava ser feito, é ou não é? Exato, exatamente. Estaríamos na pasmaceira. Na pasmaceira. Na pasmaceira. Morgando. É isso mesmo. Vamos Então, a tirar. gente tem que olhar esses aspectos dinâmicos, né? Porque Uhum. eles colocam a gente para se mexer, para mudar de atitude, mudar de comportamento e nos questionarmos, bom, e aí? Qual é o meu papel nesse planeta? Qual é o meu papel junto às pessoas que estão ao meu lado? Vou tirar aqui, tá? Sim. Então, eu acho que fica para cada um de nós uma questão também. Eu vou começar um ano novo, Uhum. né? Um ano coletivo, um ano natural, né? O Sol entrando em Áries. E aí? O que eu vou ficar na mesma? Vou ficar parado? Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar nesse momento na humanidade? Qual é o meu lugar nesse planeta? Eu Eu vou acho que ficar essa é a só olhando questão. as coisas acontecerem, só Exatamente. digitando na internet? O que eu tenho? Qual é o meu potencial? O que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo? E com isso também sentir a minha alma gratificada, porque eu estou interagindo, eu estou dando, recebendo, né? Aí vem todo o nosso conhecimento do Hellinger. Nós temos que dar e receber. Muitas vezes a gente só fica recebendo, né? A E alma a está gente não sempre dá. dando, Isso né? vai trazendo, a alma fica amargurada. Se Uhum. a alma não participa, se ela só fica recebendo, ou só fica dando também, sem receber, cria uma amargura, cria uma depressão, somatiza doenças. Claro. Então, é importante a gente acordar, né? Acordar e falar, epa, e agora? Passou um ano, estamos aí, a vacina está chegando, até a hora que o Júpiter entrar em peixes, em junho, vai melhorar muito a situação, já vai ter muita gente vacinada, a gente vai começar a poder se mexer, se movimentar, mas a gente vai repetir as mesmas coisas? Ou vamos começar a agir com uma outra consciência? Eu acho que Isso esse é o desafio. e eu acho que isso que que você começou a falar agora é fundamental, porque as pessoas vivem no stand-by, no piloto automático, e não se questionam. Eu vejo muitas pessoas achando que vamos voltar à vida normal, pelo amor de Deus, rapidinho. Mas o normal era doentio, o normal estava completamente obstruído e cego. Ele não estava funcionando direito. Se estivesse funcionando, estava todo mundo bem. E não era assim, Exato. né? Não era assim, é só a gente olhar, pega um pouquinho das notícias, né? 2017, 18, né? 19.
era índice de suicídio, de muita coisa, as pessoas muito perdidas. A gente tem que ter consciência. Eu acho que é o melhor de tudo, e na astrologia evolutiva, o Urano tem a ver com a consciência, né? Quem eu Exato. sou? Eu estou conectado com o quê? É muito bonitinho ele dentro do cosmos, dentro do nosso sistema solar, porque ele tem um eixo, ele é completamente invertido, né? E Isso. eu adoro Urano. Ele é o meu primeiro planeta que eu confronto depois do Sol, né? Então eu sou muito uraniana em vários aspectos. E eu acho fantástico ele funcionar invertido, né? E eu digo, puxa vida, as pessoas deveriam copiar mais Urano e se inverter um pouco, né? Se você está seguindo uma linha, se inverte, né? Se você está seguindo uma direção, ela não está te trazendo o que quer, ousa, faça diferente, pense diferente. As pessoas têm mania de achar que a gente, mas eu já sei como é que é. Não, não sabe como é que é. Mesmo aquilo que estava dando um pouquinho certo, isso não significa que é o adequado para você, né? Se é uma energia mais condizente, como a gente está falando, dentro de um contexto Exato. global, como a gente está vivendo, não é, Maurício? A gente está vivendo dentro de um contexto onde as pessoas estão se conectando. Gente, É, ninguém pode falar, não, eu não quero, né? Eu estou aqui falando com o Maurice, estou aqui conversando, ele está em Portugal, quem estiver ouvindo está em outro lugar. É assim, a gente está se conectando e tem uma razão para isso. Há uma exato. razão, não é? Muito Eu acho importante. que essa novidade que ficou, porque tecnologicamente, a nível da tecnologia, nós já tínhamos esses recursos, né? De Uhum, internet, de fazer videoconferência, não eram muito usados, porque as pessoas preferiam pegar um avião, ir para outro país, viajar, etc. Enfim, é o hábito o presencial, uhum, mas os recursos estavam disponíveis. Nesse momento, então, em que tudo ficou dependendo mesmo da conexão pela internet, nós vimos que as fronteiras não existem, são uma invenção da nossa cabeça, porque exatamente. qualquer lugar do mundo é um lugar para conhecer, para falar com a pessoa, para se relacionar, para fazer contato. Então, não é redes sociais, é mais do que isso. Uhum, Né? São redes afetivas, redes de troca, redes de ajuda. Então, é outra proposta. É uma proposta de que não há exatamente. fronteira, existe um planeta. E nós habitamos um único planeta. E tudo que nós fazemos, nós impactamos todas as outras pessoas à nossa volta. Né? Como a tradição xamânica, a tradição dos nossos irmãos do norte, dos nossos índios do norte, né? Inclusive essa palavra índia é meio estranha, É, mas das nações do norte, né? Nos Estados Unidos, eles dizem muito isso. Tudo que você faz impacta 7 gerações para frente e 7 gerações para trás. Isto é, você interfere no passado e interfere no futuro. Então, cada ato, cada gesto que a gente faz, cada decisão, ela tem uma importância muito grande. uhum. E esse é um momento da gente olhar que somos todos dependentes uns dos outros, temos uma única casa, um único planeta. Não dá para a gente Continuar mais carregando divisões. fazer de conta que não, que isso é o problema do outro, Uhum. E do olha, vizinho. infelizmente, e daí é que entra a energia uraniana, infelizmente tem muita gente ainda insistindo na separação e na exclusão, contrariando Exato, exatamente porque isso é uma lei universal, independe da gente. As pessoas podem acreditar que constelação familiar apareceu, astrologia, né? Porque apareceu um monte de doidinho que queria seguir alguém e inventou alguma coisa. Não é assim, né? Isso tudo acontece porque existe um movimento que necessita de algo que nos ajude a ir em direção àquilo que é necessário. E a exato. constelação, ela é fantástica nesse sentido, né? Em que a gente consegue abrir a cabecinha,
tirar aqueles rótulos sobre religião, sobre crenças, crendices, imaginação, né, esoterismo, misticismo, e a gente consegue olhar isso de uma nova maneira. Eu sei que não é fácil, mas é assim. É assim mesmo, é É assim. exatamente isso. É. E Exatamente isso. O Maurice está como eu, mergulhando aí, pegando essa ciência mãe, né, e falando de astrologia sistêmica. Tem outra pessoa que eu fiz uma entrevista, o Frederico Ciongoli, eu não sei se você já ouviu falar, ele fez aquela constelação do Brasil. Ah, sim, eu ouvi falar dele. Eu fiz uma entrevista com ele ano passado, e ele também está chamando tudo de astrologia sistêmica, porque faz sentido, né? Então, essa astrologia sistêmica, ela reúne aspectos mesmo das duas, e a gente pode, de fato, trabalhar. O Maurice está aí atrás, ele está mostrando A minha mandala. a mandala que ele usa no chão. Eu também uso uma, mas a minha é de vinil, porque eu sou mais uraniana, então ele é taurino, então ele está usando um tecido. Você vê como a gente se identifica, né? Mas é um exercício, uma ferramenta extraordinária. Quer falar um pouquinho dessa... Sim, a maneira como eu trabalho com a astrologia e constelação é porque eu percebi que, através do mapa, a gente consegue identificar muitas questões essenciais do cliente, que às vezes ele não consegue até falar a respeito da relação de familiar, da relação de exclusão, da relação de ausências. E você pode usar a astrologia como uma ferramenta para cutucar a constelação, para chegar na constelação. E aí você coloca o Sol, a Lua, o Mercúrio, Vênus, você coloca representantes, ou mesmo os bonecos, quando é uma constelação individual, ou outros objetos, mas você coloca na posição do mapa astrológico. E com isso você consegue ter uma dinâmica muito interessante, diálogos muito profundos que acabam acontecendo, e que trazem muitos insights, percepções essenciais para a pessoa. E os dois, quer dizer, a astrologia sempre foi um sistema, né? Então, muitos astrólogos dizem, não, mas por que a astrologia sistêmica? A astrologia sempre foi um sistema. Sim, mas o que nós estamos sinalizando é que a visão sistêmica da constelação familiar, ela permite uma comunicação, um diálogo com a astrologia. E a astrologia, por ser um sistema muito sofisticado, permite um diálogo muito bom com a constelação familiar. Eu já fiz várias experiências com meus clientes, já atendi muitas pessoas dentro da mandala, é muito, muito legal. E a Cíntia também já faz isso, e outros astrólogos estão fazendo. Estão fazendo. Tem uma colega muito bacana, a Elizabeth Nakata, que também ela juntou a astrologia, a constelação, cabala, ela faz um mix, né, de técnicas, mas ela também está nisso, porque isso vai crescer mesmo, isso é a tendência a crescer. A primeira vez eu ouvi falar isso, algo semelhante, que foi o Astrodrama, do Jeff Jauer, que ele, americano, ele fazia uma experiência de representar o mapa astrológico, ele faleceu já, representar o mapa astrológico com pessoas dentro das técnicas do psicodrama. Uhum. E depois eu conheci a constelação, então eu fui mais nessa direção da constelação. Mas porque é possível você conectar com esses planetas, com esses signos, a partir de uma percepção interna, não é só intelectual, não é só teórica, mas através de uma percepção do campo sistêmico onde as coisas estão acontecendo. Você traz essa energia, esse campo dentro de você. Exato. E ele é um mapa do tesouro, vamos colocar assim, de uma maneira muito simples, né? Então, quando você coloca isso de uma maneira sistêmica, primeiro que é muito mais fácil para a pessoa. Eu comecei a estudar astrologia, eu tinha que fazer cálculo na mão, né?
Você também fazia cálculo na mão. Sim. Não existia, imagina, computador, só gente rica tinha, eram pouquíssimos, né? Programas de computador também, era bem inacessível, né? E era uma outra época. E mesmo assim, quando as pessoas às vezes veem um mapa que eu preparo, olham e dizem, nossa, mas quanto número, né? As pessoas não têm muita ideia, olha que fantástico. Eu coloquei aqui uma das fotos Uhum. de uma constelação mesmo, que foi, a pessoa tirou a foto de cima da sala, e aí estão as pessoas posicionadas como planetas, né? Nas Aqui, falas. aqui, aqui. E o cliente está aqui, ó, deixa eu sair um pouco da frente da É. imagem. É essa de vermelho, né? Isso. Tá. Então, essa pessoa de vermelho é o cliente, ele está conversando com um dos planetas do mapa dele, né? Então, é muito incrível, porque é a possibilidade que você tem de trazer uma consciência diferente para o cliente, porque ele está vendo o mapa dele, o mapa astrológico vivo, ele fala com Uhum. os planetas falam com ele. Então, sai da teoria e começa a ter uma experiência física, né? Uma experiência em 3 dimensões, de ouvir, de ver, de É, sentir a presença do planeta ali. E a pessoa que está representando o planeta, ela entra no campo, ela entra dentro desse campo sistêmico da astrologia. Ela percebe o que ela precisa falar para a pessoa, como Saturno, ou como Lua, ou como... porque é bom que também fique claro que os planetas não é que vai descer um planetinha e vai ficar ali atuando. Nós temos arquétipos, eles representam condições e estruturas que nós temos no nosso inconsciente. Né? Então, quando eu tenho muito medo, quando eu tenho muita limitação, quando eu não consigo ir adiante, que eu sou muito enraizada, né? Que eu gosto mais das coisas mais formais, olha, é o meu Saturno. Né? Se eu sou uma pessoa que não me relaciono com ninguém, eu quero mais é viver dentro de uma cabana, viajar o tempo todo, eu vou olhar mais o meu Urano. Né? Então, as pessoas vão começar a perceber que a energia está ali e ela vai confrontar aquela energia e vai olhar para ela de uma outra maneira, daí que entra a constelação, Exatamente, né? exatamente. Aí é legal, porque ela vai olhar para si própria, aspectos de dentro dela, né, de uma outra forma, às vezes uma dificuldade até de falar, de se expressar, né, seja lá o que for, né? E é o bonito dessa humanização, vamos colocar assim, a gente humaniza aquilo que no inconsciente coletivo ficou cheio de símbolozinhos inacessíveis, Exato. né? Então a gente humaniza a astrologia, eu acho ela fantástica por isso. É muito bom. A gente sai do papel, sai da mesa, Uhum. né? Pode fazer também na mesa, pode Claro, fazer com os bonecos. Não há uma regra única, né? Fechada. não. Mas eu gosto dessa experiência presencial porque ela é muito dinâmica, ela é muito rica de emoções, de sentimentos, de contato, de reflexão, né? Porque você tem uma liberdade de você poder mover os planetas, né? De imaginar, bom, se esse planeta não tivesse nesse lugar, como é que seria? E aí o cliente ele experimenta, ele vê, ele move, ele volta para a posição inicial, enfim, isso traz um dinamismo e uma compreensão muito profunda. Quando eu estudei astrologia, quando eu comecei, na verdade eu vou abrir um pouquinho aqui. Quando eu comecei a descobrir que a astrologia existia, eu também descobri que eu já sabia de astrologia. Eu Né? já tinha, porque eu comecei a ler os livros e falei, mas é isso, claro, isso aqui é óbvio, isso é óbvio, isso é tudo óbvio. Então eu fiquei É. meio chapado no início, né? Foi um impacto Choque. muito grande. Mas eu fiz uma experiência que até recomendo para quem está nos ouvindo, principalmente astrólogos, né? Mas você pode também fazer isso, mesmo que você não entenda muito de astrologia. Eu peguei o meu mapa astrológico num determinado momento e falei, como seria
essa pessoa invertida, quer dizer, eu no espelho, eu invertido. Aí eu redesenhei o meu mapa à mão, na época a gente fazia tudo à mão, Uhum. ao contrário. Então eu sou do signo de Touro, eu coloquei o Sol em Escorpião, o ascendente que é Ah, isso eu nunca Caranguejo, coloquei fiz. em Capricórnio. Eu mudei todos os planetas numa posição oposta, né? Oposta. E Tá. desenhei o mapa e pus na parede. E eu comecei a conversar, quer dizer, a sentir. Esse é o meu oposto, é o meu inverso, né? Está em algum outro universo paralelo. Paralelo. É. Né, imagino para um taurino fazer esse exercício, você tira todas as suas pernas, né? Porque não é possível. Mas foi muito bacana, porque isso me permitiu muitas reflexões sobre esse lugar invertido, né? Que com uma sombra, com um alter ego, com um outro eu que está em outra dimensão, enfim. Mas é uma experiência de você começar a quebrar a rigidez, que só Uhum. pode ser isso, né? Não. E como é que seria o contrário? Como seria o inverso, né? Mesmo porque É muito bom quando a gente quebra a rigidez do nosso. E tem muitos mestres. O Gurdjieff, ele é um mestre que ele levava as pessoas a quebrar essa rigidez, né? Ele propunha a pessoa fazer o Castanheda também, né? é, O mestre o Dom Juan do Castanheda, ele uma vez mandou o Castanheda ficar trabalhando numa lanchonete fazendo hambúrguer e hot dog. Então, imagino. imagina, um professor de arqueologia, de antropologia, melhor dizendo, né? Todo intelectual e tal, e aí o mestre manda ele falar, não, fica lá um mês trabalhando numa lanchonete vendendo hambúrguer, né? Porque isso quebra o paradigma. É, O Gurdjieff fazia isso também com os discípulos dele, né? De quebrar a rigidez de que só pode ser desse jeito, né? Experimente, arrisque outras formas de pensar sobre você mesmo, seu destino e tudo que você está fazendo, repetindo, repetindo, repetindo sem parar, porque uma né? vai se adequar melhor, né? Mas a gente não experimenta e não ousa, né? Sim, Tirar essa rigidez e é para tudo, né? Mas a gente começa pela gente mesmo, a gente tem que aprender sim, a começar por nós mesmos, porque exato. senão a gente não muda o mundo. A gente Não ainda muda. está esperando encontrar líderes, né? Gente do lado de fora, representantes, né? Que possam Quando consertar a nossa vida e não ensinar é, a gente, né? exato, começar um passo de cada vez a partir da nossa própria existência, da nossa própria vida. Porque aí sim a gente vai conseguir ter alguém que nos represente, se isso for necessário. Mas se não começar aqui, vai ficar aí perdido, Exato. sem se dar conta de que o tempo passou mesmo. Não adianta procurar fora, a gente tem que procurar dentro. Aliás, eu fiz um postzinho, eu faço sempre post no meu blog, falando exatamente sobre isso mesmo, porque é o começo do ano, do nosso ano, pelo menos, né, Maurício? Pelo menos a gente está aqui representando este momento, esse movimento. No sábado, a gente está aí abrindo as portas. Por acaso, em Portugal, você chegou a ver a Ah, Revolução sim, é às Francesa? 9. Sim, a gente não falou de Portugal, né? Porque É você às está aí. 9 horas, é às 9 da manhã É, que o sol entra em vai Ares. entrar. Deixa eu só ver, acho que é 9h37. E onde é que está o Urano nesse. É, o ascendente vai ser Gêmeos para Portugal. Muito interessante, né? Porque eles são fechados energeticamente, né? Nós temos nessa região, que vai ser Londres, Portugal, vai ser ascendente Gêmeos, em vários graus, né, Uhum, diferentes. uhum. Vai ser o ascendente Gêmeos.
E o Urano vai estar na casa 11, nas relações da comunidade, com o grupo social. Vai ser um ano muito importante na área política, né? Desses três países, inclusive Berlim também. A Berlim vai ser um ascendente câncer, mas esses países todos vão ter uma intensidade de vida política, vida coletiva, assim, política, né? Muitas histórias de agitação social e política ao longo do ano. Então, é os Gêmeos, né? Então, para Madrid, nós vamos ter o Gêmeos com Marte no ascendente. Vai ser exatamente o oposto dos Estados Estados Unidos. Unidos. Porque os Estados Unidos, o Marte vai estar na 7 e em Madrid vai estar no ascendente. Então, vai estar também bem aquecida Vai estar bem aquecido mesmo. A vida política e social na Espanha. Em Portugal vai estar menos, vai estar no signo de Gêmeos, mas não vai pegar esses planetas. E em Londres vai ser a Lua, então nós vamos ter uma questão muito forte com a população. Provavelmente a Lua vai ser o ponto principal na hora da entrada do Sol, que vai acontecer lá às 9h36 da manhã. Tanto aqui em Portugal como lá vai ser 9h36, mas a latitude e a longitude dá um enfoque diferente. E aqui em Portugal vai ser Gêmeos neutro, sem tocar nem Marte nem a Lua, e Madrid toca Marte e em Londres toca a Lua. Então, tem uma questão da população também se mobilizar muito em Londres por vários motivos que a gente já imagina, o Brexit, questão dos imigrantes. Então, é um ano bem politizado para a Europa. Né? Na verdade, eu acho que para o mundo todo, né? Sim. Em graus diferentes, dependendo, né, graus diferentes. Do conteúdo, né, coletivo que determinado país está vivendo, mas é um ano com as mesmas características para todos nós, né? Exato. Não é à toa que todo mundo está conectadinho na internet. Estamos agora sabendo exatamente o que acontece. E uma coisa puxa a outra, não é assim? Exatamente. O mundo ficou do tamanho da nossa sala. Ficou pequeno, e ficou mesmo, né? Outro dia a gente descobriu que a gente fazia parte dos mesmos grupos, né? As pessoas que a gente conheceu, e, de fato, se fosse há 20 anos atrás, a gente não teria, né, essa possibilidade jamais. Isso também é algo muito bom para se avaliar, né? Para refletir, porque será que nós estamos todos juntos? Então, é hora mesmo, como o Maurice falou, de deixar as rigidez que a gente traz, as caixinhas, aquelas crenças que a gente acha, né? Que não é desta maneira, não é daquela maneira. A gente pode adotar a palavra pode ser, né? O pode ser, né? Ele vai dar uma flexibilidade maior aos meus medos, à minha ousadia, né? As minhas iniciativas. E eu vou dar abertura para que as coisas fluam de uma maneira melhor, para alguma ideia venha, né, uma visão nova. Sim. E é hoje isso que a gente está fazendo aqui, dando um apanhado diferente nessa coisa da constelação. Eu sempre digo que a astrologia é mãe da constelação, porque é mais antiga. Então, a astrologia ela é o primeiro saber da humanidade, é um saber perene. Então, por hierarquia, e eu não estou dizendo que o Hellinger não estava certo, Deus me livre, eu acho que ele fez um trabalho extraordinário, e eu utilizo todas as ferramentas que ele deixou, mas eu acho também que ele não conhecia a fundo a astrologia, então ele não deu a ela o nome de mãe, mas a astrologia hierarquicamente, ela é mais antiga e está antes da constelação. E eu acho que elas vieram mesmo para atuarem da mesma maneira, porque é uma ferramenta extraordinária. Exato. Sem sombra de dúvida.
alguma mensagem linda para este ano que se inicia em 2 dias? Olha, é um ano, então, dentro a gente fez muito, até aqui, a gente falou muito da relação com os países, com os lugares, né? Para o Brasil também é um ano difícil, porque vai ser um ascendente Áries, né? O Sol vai ser exatamente na hora que o Sol está nascendo. Então, vai ser Oh, bem aquecido, vai ser um ano bem aquecido. Mas é importante a gente pensar, lógico, cada um de nós vai viver isso com alguma característica mais pessoal, né? Vai acabar vivendo o ano astrológico de uma forma mais particular, mais pessoal, em função do seu próprio mapa de nascimento, etc. Mas vamos dizer qual seria uma mensagem para todos nós. Primeiro, flexibilidade. Nós precisamos resgatar nossa flexibilidade. Flexibilidade, de capacidade de adaptação. E a compaixão. É um ano onde Vênus está em Peixes, nesse momento da entrada do Sol em Áries. uhum. Vênus e Netuno estão juntos em Peixes, falando muito de compaixão, de amor universal, de doação, e também de ter um certo cuidado com as falsidades, mensagens equivocadas, né? Que é o lado sombrio do Peixes, né? A ilusão, a fantasia, o engano. Mas tem um lado positivo, são dois peixes, um para cima e um para baixo, né? Um que recebe o alimento divino e outro que busca o alimento material. Então, nós estamos com Vênus e em Peixe, junto com Netuno, é um momento de viver a compaixão, de viver a fraternidade. Eu gosto muito das mensagens do Papa Francisco. Isso que ele nos lembra, é um planeta só, somos todos irmãos, Uhum. a compaixão, a fraternidade, a união entre os seres humanos é o grande desafio para nós agora, é resgatar essa humanidade. Então, eu diria para cada um de nós resgatar a nossa capacidade de compaixão, de fraternidade, de flexibilidade, né? E de perceber que as palavras, Mercúrio e Marte estão muito ativados, né? Toda a área de comunicação está muito ativada, com esse Marte em Gêmeos, Lua em Gêmeos, e o Mercúrio em Peixes. Então, a nossa comunicação ela precisa ser melhor, ela precisa ser virtuosa. Não adianta a gente ficar brigando por ideias, por ideologias, por Uhum. palavras, ficar discutindo à toa. Vamos dar um passo além, né? Além das palavras, buscar o gesto fraterno que supere essa a questão das ideias, né? O Mercúrio, a ideologia, as ideias, a confusão mental, é isso que eu quero dizer. Lógico que é bom a gente ter ideias, é bom a gente se comunicar, é bom a gente escrever, falar, apontar os erros do que precisa ser dito, Uhum. mas é também necessário ir um pouco além do distúrbio, do barulho, que muitas vezes a comunicação mal feita ou mal direcionada produz, quando essa comunicação ela não está ligada a um sentimento, a um amor, a um reconhecimento da diferença e aceitação do outro. Mas é isso, quer dizer, não vamos deixar de ter as nossas ideias, de falar o que tem que ser dito de uma forma correta, né? Uhum. Quer dizer, sem entrar nessa coisa agressiva que muitas vezes acaba circulando por aí, né? Que muitas vezes é a maioria, né, das vezes que circula por aí, né? Porque como a gente tinha a síndrome da solidão, da separação, né, e a gente estava acostumado, pela própria história da humanidade, né, a viver cada um no seu gueto, a gente está acostumado a olhar o outro de uma outra maneira e rotular e colocar isso,
de acordo com o meu ponto de vista. E eu sempre coloco, eu gosto muito de enfatizar muito, eu não sou religiosa, eu acho que a religião ela é pessoal, cada um tem a sua maneira de se comunicar com o divino e todas deveriam ser respeitadas, né? E ponto final. Eu acho que o universo é maior do que a gente compreende, tudo isso é maior do que a gente pode colocar numa caixinha, e eu acho que o Maurice está falando exatamente isso. Inclusive, tirando essa coisa da compaixão, sem conteúdo religioso. A compaixão é você olhar o outro mais amorosamente e com mais respeito, né? Não é você fazer pelo outro. Nós temos uma associação aí meio distorcida, né, de que nós dividimos as pessoas entre as vítimas e os poderosos, né? Então, os poderosos controlam o mundo, as vítimas seguem os poderosos. E a gente cria um gap enorme no nosso planetinha, lindo, maravilhoso e autossuficiente, que independe da gente. Então, acho que é mais ou menos isso que tem que ficar para esse ano, né? Essa compaixão que você falou, esse olhar, esse se expressar claramente, mas sem que eu seja dona da verdade ou o outro, né? Isso, exatamente. Podemos colocar tudo dentro, né, de uma conversa. Assim é que é gostoso, né? Não é eu estou certa, o outro está errado, né? Você serve, você não. Né? Se tivesse funcionado, a gente não estaria aqui numa grande crise. Estava todo mundo sentado numa grande mesa, né, com vinho, biscoito, verdade? E os 8 milhões de pessoas sentadinhas em volta, todo mundo se dando muito bem. Não é isso que está acontecendo ainda. Então, a gente tem que caminhar mesmo para essa nova consciência, né? E eu acho fantástico o universo nos presentear com todas essas energias que, se você olhar pelo ponto de vista correto, de energia sendo oferecida, de transformação, elas são todas elas muito bem-vindas, né? Conflitos, tensões, oposições, quadraturas, todas são bem-vindas porque elas criam um dínamo para levar a gente para algum lugar, né? Eu acho que isso é bom. Exatamente. Não é assim? Então, para fechar aí essa live aqui, com essas ideias, a gente vai fazer outras, claro, se o universo sempre adquirir esse tipo de papo por aqui. E foi um prazer ter você aqui, Maurice. Também, um grande prazer. Um prazer ouvir você, ver aí teu conhecimento partilhado e compartilhado. E a gente vai ficando por aqui para que eu possa fazer a edição do vídeo e disponibilizar no YouTube, no Facebook, no Instagram e em todas as redes do nosso planetinha. Não é? Perfeito. Tá bom, Muito querido. obrigado, Cíntia, eu te agradeço muito, agradeço a atenção de todas essas pessoas maravilhosas que estão acompanhando. E aí, dia 20, começa algo novo. Conecte, medite, faça as suas práticas do que você sente que é melhor, acender uma vela, não acender, bater tambor. Não importa. Enfim, cada um tem a sua prática, a sua crença, a sua maneira de se conectar com esse grande mistério cósmico, né? Do qual nós fazemos parte, nós somos poeira das estrelas. É isso mesmo, é isso mesmo. Ficou a mensagem dada a vocês. Beijo grande, adoro. Beijo a todos que ficaram por aqui e a gente se vê.